E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A Sheila está atrasada para aula dela, eu acho que talvez ela nem apareça, então enquanto ela não aparece, a gente vai desenrolando uma ideia aqui. E assim, perdão, porque eu vou ficar bastante perdido na construção do meu pensamento, porque ele está muito abstrato ainda na minha cabeça e eu não faço ideia de como que eu vou colocar isso para vocês. Mas teve um comentário que me despertou bastante interesse em falar sobre, que foi um de vocês que disse assim, eu não me sinto, eu não sofro como você sofre de ver o que está acontecendo em Manaus. Eu sinto as pessoas muito distantes e eu não me sinto mal pelo que está acontecendo. E nessa confissão vem junto um pedido de socorro, né? Tem alguma coisa de errado comigo? Será que eu estou falhando como ser humano em não me compadecer do sofrimento alheio? Tem alguma coisa errada nisso daí? E eu quero te tranquilizar em relação a isso, porque não, tá tudo bem. Empatia, a gente nasce com ela em certa medida. Algumas pessoas são condenadas a terem muita empatia a vida inteira, outras pessoas tentam e não conseguem, mas o esforço no sentido de ter, ele pode melhorar muito a capacidade de ter. É meio que nato, mas pode ser muito desenvolvido através de boa vontade. Agora, você não se torna uma má pessoa por não ter vontade de desenvolver isso. Assim como eu não posso ser considerado uma má pessoa, ou você não pode dizer que eu estou desperdiçando a minha vida pelo fato de eu não querer dançar melhor, por não querer aprender a dançar, por não querer jogar bola, por não querer, sei lá, não importa o que. Eu acho que ninguém pode ser condenado pelo simples fato de não querer ser mais empático, de entender mais o posicionamento do outro. Mas a empatia, ela pode ser muito boa para você no sentido de facilitar com que você estabeleça relação com outras pessoas, desenvolva melhores relação com outras pessoas, além de se dar bem na vida profissional. Então, ainda assim é uma questão de escolha. Antes de falar só sobre empatia, eu quero falar sobre pertencimento. Eu tenho uma falta de pertencimento muito grande. E por que eu tenho essa falta de pertencimento? Talvez eu fale para vocês amanhã no podcast dos Zeus. Ele me convidou lá e muito provavelmente, como a conversa ela vai tender para o lado pessoal, talvez eu compartilhe algumas coisas da minha vida com vocês. E porque eu acho que eu já vou falar amanhã, então eu não preciso falar aqui. Mas eu nunca me sinto pertencente onde eu estou, nunca. E isso tem prós e contras, né? E o contra, é claro, é esse sentimento desolador de solidão, de cair no meio da torcida do Corinthians, de cair no meio de conservadores, no meio de liberais, no meio de esquerdistas ou de direitistas e falar, cara, eu nunca estou em casa. De religiosos e de ateus e de agnósticos, e estar no meio de pessoas e falar, eu nunca estou em casa. Assim, estou condenado a viver refletindo sobre coisas e buscando respostas que eu sei que eu não vou encontrar. A parte boa é que não sei se eu posso chamar isso de bom, mas vamos falar sobre alguns riscos inerentes à sensação de pertencimento, que é uma coisa humana que todo mundo tem. Eu vou tentar desenvolver esse raciocínio, então. Imagina o seguinte, imagina que eu estou aqui no Spot, e eu acabei de entrar numa guild, e aí me chamam para um determinado spot, e aí eu estou nesse spot com mais 2 players. E aí, de repente, chegam mais 2, e o spot é para 3 pessoas. O que vai acontecer? Naturalmente, treta, né? A gente começa a brigar. E aí a gente começa a fazer um PVP e mata e morre. E aí a coisa vai se acalorando, porque a gente vai matando cada vez mais, a gente vai morrendo cada vez mais. A coisa esquenta e de repente vem um filho da puta. Né? Engraçado que esse filho da puta, embora viole as regras e a pessoa não tenha que reclamar caso ela venha a ser punida, filho da puta pode ser filho da puta, você tem uma habilidade melhor que a minha e você me matou. Cara, esse filho da puta ele poderia ser um parabéns, por exemplo. É engraçado pensar assim, no significado que as palavras carregam e no significado dado pelo emissor e a diferença do receptor, mas o vídeo não é sobre isso. O ponto é que o receptor ele pode se ofender tanto com aquela expressão, que ele pode se indignar e as pessoas elas podem começar a conversar a respeito disso. E essa guild que foi xingada, ela pode inclusive estar no Discord com mais 8 jogadores. E ela pode dizer, o cara me chamou de filho da puta aqui.
E aí de repente aparecem mais 4 no spot para bater os 3, porque afinal de contas eles merecem apanhar, porque o cara xingou o cara da minha guild, que o cara é mó gente boa, e aí você chega do nada xingando, agora vai apanhar. E aí a gente mata e começa a perseguir, e aí os outros eles falam, cara, estão me perseguindo aqui. Essa guild que a gente estava fazendo PVP limpo, 3x3, agora tem 8 cara da guild dos caras. Olha como esse sentimento de pertencimento, ele pode ser perigosíssimo, e é uma coisa natural, humana, que você não pode sair tirando das pessoas. Mas olha como esse sentimento de pertencimento, ele vem com um risco enorme de desumanizar o outro. Como que você pode desumanizar o outro? Aquela guild B é um bando de filha da puta, porque os caras me xingaram, velho, me xingaram de filha da puta no chat. O cara te chamou de filho da puta, xingou aqueles filha da puta, me xingaram de filho da puta. E aí, assim, imagina quem está escutando isso. Aqui pode ter um cara que acabou de entrar na guild e ele é extremamente carente, e em nós ele encontrou verdadeiros amigos, porque a gente recebeu bem o cara, a gente explicou lá pra ele onde que fica o Nover. A gente ensinou o cara a jogar, ensinou pra ele o que ele faz com os itens, o que é mais importante, demos uma orientação pra ele. O cara veio desabafar dos problemas da namorada e a gente escutou e a gente deu dicas, e a gente realmente se tornou uma família pro cara. Imagina esse cara escutando a gente falando que a Guild B é um bando de filha da puta. Então esse sentimento de pertencimento a um grupo, ele automaticamente te dá todas as ferramentas que você precisa para desumanizar qualquer outro grupo que seja, e achar que é extremamente legítimo você prejudicar o outro, defendendo os melhores interesses do grupo ao qual você pertence. E aí você perde a oportunidade de perceber que, na verdade, todas as pessoas que estão jogando o Black Desert, eles são humanos, como cada um de nós. Todos eles têm medos, têm anseios, têm objetivos, têm fraquezas, têm pontos fortes, têm qualidades, têm defeitos, e eles são pessoas como nós, que poderiam, aliás, estar aqui na guild. Quando a gente formou essa guild, a gente poderia ser já amigo há muito tempo. Agora lá, o que pode estar acontecendo lá na outra guild? Pode estar acontecendo de ter um outro grupo do mesmo tamanho do nosso, composto de seres humanos tão humanos quanto nós, dizendo, mano, a gente tava lá fazendo PVP, aí a outra guild vem e zerga a gente, veio 8 players lá e começaram a matar a gente. É um bando de arrombado. Os caras fizeram isso, fizeram, um bando de covarde, os caras não prestam não. E aí o que acontece? Lá existe um outro grupo em que as pessoas se formaram, elas se abraçaram, fizeram uma amizade entre eles, começaram a se oferecer apoio emocional durante essa fase de pandemia, e daí nasceu um sentimento de grande amizade, e a partir dessa amizade saiu um certo, a gente não pode chamar de patriotismo dentro de uma guild, mas uma sensação de união de um grupo que fez com que deu a eles a sensação que todo mundo busca, no fundo, que é pertencimento a um grupo. E esse pertencimento a um grupo veio com um efeito colateral que não pode ser evitado, quer dizer, pode ser amenizado, mas não pode ser completamente evitado, tem uma outra guild aí que abriu guerra contra a gente, é um bando de arrombado. Os caras zergam a gente, não fala com os caras não, os caras não prestam. E é engraçado porque como que você se coloca quando você é totalmente de fora e você presencia duas guilds falando de si dessa forma. Então, agora você sabe mais ou menos como que é Fausto olhando pessoas de esquerda e pessoas de direita, que no fim das contas não percebem que são apenas pessoas. E que embora elas não admitam que o outro quer o melhor para o país, todo mundo quer o melhor para o país. Só que enxergam isso de formas diferentes. E essa esquerda e direita some muito quando você pensa no que é liberal, no que é conservador, some muito quando você muda qualquer etiqueta que seja, pela qual você vai mudar um pouco o prisma que você usa para simplesmente rotular as pessoas e dividi-las em grupos. Então essa divisão de pessoas em grupos, ela é muito perigosa, e o sentimento de pertencimento a um grupo específico que na verdade nem existe, porque é engraçado. E você pode definir toda a guild como sendo um bando de realmente filha da puta? Se você etiquetar uma guild e dizer que lá só tem
Só tem cara que zerga, só tem cara que dá KS, só tem cara que xinga. Será que você vai conseguir rotular uma guild com uma descrição abrangente que descreva exatamente a natureza de todos os membros que estão lá e que entram e que saem o tempo inteiro? Não, qualquer redução que você tente fazer para dizer quem são aquelas pessoas vai fazer com que você fale miseravelmente, porque você não pode nem etiquetar uma única pessoa, porque a pessoa ela vive mudando, que dirá mudar um grupo que é heterogêneo e que se juntaram lá porque viram um anúncio de recrute e que se encontraram pelos motivos mais aleatórios e que tem conversas únicas que são resultado de suas bagagens ali. Então, todo preconceito e toda segregação, ela é por natureza burra, porque a gente está falando de pessoas. E o máximo que pode estar acontecendo é você ter vários grupos de pessoas interessadas na mesma comida. E se você, por exemplo, tem 100 grupos de 100 pessoas e dentro de um território você só tem comida para 100 pessoas, é natural que eles briguem. Só que vão brigar porque tem mais pessoas do que comida e a gente não quer morrer de fome. Agora, ficar buscando desculpas para dizer que você está matando porque o outro xingou minha mãe, porque o outro... Esse é o nosso servidor de PDO. Porque o outro zerga, porque o outro fala isso, porque ele fala aquilo, porque ele pensa isso. E é engraçado que no processo de desumanização, e a gente está vivendo esse processo de desumanização da oposição, não importa que oposição seja, do partido, do outro lado, da esquerda, da direita, do centro, a gente está num processo de desumanização há muito tempo. Esse processo de desumanização, ele vem carregado de argumentos do porquê que você pode odiar o outro. Eu posso odiar o outro porque ele defende bandido. Eu posso odiar o outro porque ele é fascista. Então, eu vi vocês me pedindo para falar sobre o ódio do bem. Não existe ódio do bem, porque por mais que você queira silenciar o intolerante, você tem que fazer isso da maneira mais técnica e neutra possível. Você não pode fazer isso com mais ódio. Querer silenciá-lo para que ele não seja prejudicial e danoso à sociedade, não pode vir com um discurso junto de ódio, querendo exterminá-lo da mesma forma que estão tentando fazer com a gente. Mas eu sei que eu estou me perdendo demais. E é engraçado, porque a coisa se agrava, né? Por isso que, assim, quanto mais campos de conhecimento você conhecer, melhor, porque um vai ajudando você a formar e enxergar o outro de forma mais clara. Tem vídeo aqui falando do processo que fez o arroz ficar mais caro. Que quem vende arroz não é o Bolsonaro, que nós temos algumas famílias que detêm grande parte da terra e elas escolhem todos os dias para quem é que elas vão vender a produção delas e por que preço. Na situação econômica atual, o câmbio está muito desfavorável e está muito interessante você vender para fora e não aqui para dentro. E essas famílias, essas pessoas, sabendo que o governo deu auxílio emergencial, elas sabem que elas podem retirar um pouco a quantidade de arroz do mercado, porque ainda assim as famílias elas vão se dispor a pagar mais. Por quê? Porque elas têm dinheiro, porque elas receberam de auxílio emergencial. Então eu vou vender o máximo que eu puder para a China e eu vou deixar o mínimo de quantidade possível aqui no país para que as pessoas não morram de fome. Mas aí para não morrer de fome, para não deixar de comer arroz, elas vão ter que pagar cada vez mais caro por ele. Então, na verdade, são escolhas de pessoas que detêm tanta terra que a quantidade de produto que eles ofertam no mercado define que preço que ele vai ter na saída. E a gente fechado em microbolhas, a gente pode não entender que é um grupo de famílias que decide quantas toneladas vão para fora e quantas ficam para a terra. É um grupo que decide, eu vou chutar num número aleatório, é um grupo que decide exportar 90% da sua produção e deixar só 10% e não 15%. Porque se ele exportar 85% e deixar 15% no Brasil, o preço vai cair e a gente vai conseguir comprar arroz a R$10. E se ele exportar mais e deixar menos, as pessoas não vão deixar de comer porque elas precisam fazer isso e elas vão se dispor a pagar mais porque elas não querem deixar de comer arroz, e tendo auxílio emergencial elas vão conseguir fazer isso e não morrer de fome. E aí eu consigo subir o preço do arroz e eu consigo exportar mais enquanto elas tiverem dinheiro. E o ano que vem, quando eu não tiver auxílio emergencial, quando as pessoas realmente estiverem à beira da fome, aí eu vejo que eu faço. Aí talvez eu exporte menos e deixe uma maior quantidade, porque isso naturalmente vai fazer com que o preço caia. E aí, na nossa ignorância de não entender que essas famílias existem, a gente acha que o grande problema é falta de arroz no mundo, quando o problema não é falta de arroz no mundo, e as pessoas elas não passam fome no mundo por falta de arroz.
No interior de São Paulo, você tem cidades do morango, você tem cidades da batata, você tem cidades da cebola. E é muito natural que na época da colheita, às vezes você colhe muito mais do que você esperava, porque não teve praga, não teve isso, não teve aquilo. E aí você olha o preço do mercado e você vê agricultores se juntando em cooperativas e falando, cada um vai queimar X parte da sua produção. E vamos jogar cebola no rio, e vamos tacar fogo em cebola. Por quê? Porque se a gente vender tudo, vai ter tanta cebola nas feiras que o preço vai lá para baixo. Você vê que o pequeno agricultor da pequena cidade lá, que entra nessa cooperativa e aceita fazer isso, ele faz isso porque ele precisa, porque senão ele passa necessidade. Então, quem é ele para julgar as famílias que decidem hoje exportar mais para o mundo inteiro e deixar uma quantidade menor? Porque o motivo que faz o arroz ser caro é o mesmo motivo que faz a cebola ser cara. Porque a cebola ela poderia ser muito mais barata. Então esse controle, ele simplesmente não vai deixar de existir, mas ele induz ao erro que faz com que as pessoas pensem que elas não conseguem se alimentar devidamente, porque tem gente demais no mundo, e que na verdade você poderia se alegrar com o fato de ter gente morrendo. Percebe que é uma armadilha que faz com que a gente às vezes se alegre de ver o outro se dando mal, porque quanto mais gente estiver se dando mal, maior a probabilidade de eu me dar bem. Então a gente vive num sistema em que faz com que os empregos sejam tão escassos, mas tão escassos, que quando você fala morreram 40 mil pessoas hoje, de alguma forma que você não consegue admitir nem para você mesmo, no fundo, talvez não você, mas alguém se alegre no sentido de dizer são menos pessoas no mercado de trabalho e são menos pessoas comendo arroz. Então, foda-se, os caras são burros mesmo, os caras voltaram no Bolsonaro, eles estão tendo o que eles merecem. Então, essa alegria da desgraça alheia e esse pertencimento a um grupo que na verdade hoje a gente não sabe muito bem qual porque tá todo mundo se sentindo meio fora do grupo, se sente diferentão porque tem uma visão que ninguém tem, e na verdade isso tudo é fruto de um projeto também. Isso tudo é muito complicado, e aí eu quero fechar isso com uma dica cultural. Eu quero deixar recomendado para vocês, e aí agora eu fechei, agora lascou tudo. Eu não sei nem por que eu estou procurando isso agora, porque afinal de contas a única coisa que eu posso fazer é deixar o link na descrição. E eu vou deixar o link na descrição desse cara falando dessa filósofa. É engraçado como alguns filósofos eles são tão complexos que a gente precisa de intérpretes. E esse cara, ele é intérprete dessa Hannah Arendt. E essa mulher, ela faz uma reflexão brilhante acerca de um cidadão comum alemão, que ele vai a julgamento porque ele participou do extermínio dos judeus, e ele fala: eu não matei ninguém, a única coisa que eu fazia era colocar as pessoas nos vagões que iam, mas eu não sabia nem que eles iam ser exterminados. E aí a gente fala dessa eu não sabia que eles seriam, quando na verdade é claro que sabia, mas a convicção que esse cara tem de que na verdade ele não participou da ordem de ninguém, porque ele simplesmente obedeceu ordens. Assistam essa palestra porque vocês vão ver o quanto eu não vou ter tempo de falar sobre isso agora, mas eu quero que vocês notem o seguinte: eu li história a minha vida inteira, entre as coisas que eu pensava enquanto eu estava estudando história e que me indignavam muito, eu ficava pensando: por que ninguém matou Hitler? Por que as pessoas seguiram as palavras dele de maneira tão irrefletidas? Por que as pessoas obedeceram? Por que os judeus em fila para os campos para as câmaras de gás, eles se resignavam e simplesmente não combatiam ali mesmo na entrada com as ferramentas que eles tinham? Uma série de coisas povoavam o meu assim, fazia eu pensar enquanto eu estudava sobre isso. E é engraçado que agora a gente está vivendo um momento da história muito peculiar, né? Em que existe uma campanha de desinformação sendo feita, em que as pessoas elas estão sendo ditas de que está tudo bem, que tudo passa, que o pior já passou e agora cada vez mais a gente vai melhorar. E as pessoas que não têm discernimento, porque elas não tiveram a educação para entender o que está acontecendo, elas estão se comportando de forma tal que a gente sabe que elas podem vir a morrer, como estão morrendo em Manaus agora.
E a Hannah Arendt, ela fala uma coisa muito interessante, que existia ali um acordo. Existia um acordo, porque as pessoas que elas não se... As pessoas que silenciam, elas podem se achar vítimas de um sistema opressor, mas na verdade elas são colaboradores. Porque o silêncio no processo de extermínio, ele envolve não só o consentimento, mas a colaboração desse processo de extermínio. Eu não estou chamando vocês de assassinos. Não se sintam ofendidos, não se sintam atacados, porque afinal de contas, se vocês são, eu também sou. Mas o ponto é, por que a gente se silencia no momento da história único em que as pessoas cada vez mais vão morrer? Como que a gente olha para pessoas que realmente acreditam que o presidente fala a verdade? E como que a gente não faz de tudo para convencê-las de que, na verdade, a coisa não é assim e que elas estão correndo um risco muito grande e que esse risco que elas não correm somente para elas, porque o grande risco é que elas sejam vetores para outras mais pessoas que a gente ama e que a gente pode vir a perder. E é engraçado porque o preço do arroz, ele somado à ignorância, ele pode trazer a mensagem de que tem gente demais no mundo comprando arroz e que se de repente morrer um monte de gente, o preço vai cair e vai sobrar mais remédio na rede pública e vai sobrar mais vaga de emprego, quando na verdade as coisas que fazem com que a riqueza chegue até nós é basicamente as decisões de distribuição. As decisões de distribuição que estão sendo tomadas por famílias que a gente nem conhece. Porque enquanto a gente fica com raiva do presidente, as decisões a respeito da dureza do nosso dia a dia, do sofrimento do nosso dia a dia, estão sendo feitas por aquelas pessoas, por aquelas famílias que manipulam as decisões do presidente através do poder que eles exercem sobre ele. Então, tudo bem você não se importar com aquilo que acontece lá do outro lado do país, e eu não te condeno por não sofrer. Na verdade, eu até te invejo. Na verdade, eu até te invejo porque eu fiquei 2 noites dormindo mal e me sentindo extremamente mal por ter recebido depoimento de pessoas que são de Manaus e que me conhecem e que me assistem e que eu sinto muito próximas porque comentam nos meus vídeos há muito tempo. Eu chorei por conta disso, mas eu não posso te culpar por não se sentir nada sem que você tenha um seguidor que vive te mandando mensagens e que é de lá e que diz pra você o que sente. Esse distanciamento é normal fazer com que você não sofra e que você não ligue, mas eu quero te convidar à reflexão. Se junto com essa não comoção pelo que acontece, não vem um pouco de alegria, e essa alegria ela pode estar sendo orientada por conta dessa pseudo-escassez que a gente vive e que na verdade não poderia simplesmente não existir se somente a gente tivesse consciência do que faz as coisas serem produzidas e o que define com que dificuldade ou facilidade essas coisas produzidas chegarão até nós. Assistam essa palestra e se vocês gostarem a gente pode pular dela para outras que eu também posso recomendar e a gente pode desenvolver junto ao longo de vídeos adicionais a esse raciocínio. Por hora é isso, bom fim de semana para vocês, um grande abraço.